Vamos pesar o assunto de novo mais uma vez. E vocês sabem, quando eu estou assim em ambientes lindos como esse, vocês já se organizem aí. Lembra que eu falei da última vez que eu estava lá em Sevilha e nós conversamos sobre uma negativa de uma autorização de residência porque teve um problema no registro de entrada? Pois é. Hoje eu quero conversar contigo e hoje eu estou falando desde o Parque del Príncipe. O Parque del Príncipe fica em Cáceres e Cáceres, se tu não conhece, fica na região da Extremadura. Extremadura é uma comunidade autônoma na Espanha que fica bem na fronteira com Portugal. Pois bem, se tu não me conhece, caiu aqui nesse canal agora. Eu me chamo Lucas Abad, sou advogado de imigração e nacionalidade no Brasil, em Portugal e na Espanha. E eu vivo aqui em Cáceres, né? E nesse canal tu encontra muitos conteúdos sobre imigração, nacionalidade, principalmente sobre visto de nômade digital, porque eu sou um nômade digital e vivo em Cáceres já há 2 anos e trago para vocês aqui muito conteúdo sobre isso. Pois bem, dando continuidade, então, antes, não esquece, claro, de te inscrever, curtir esse vídeo já e deixar o teu comentário aqui se tu tiver alguma dúvida sobre isso. Então nós vamos hoje falar sobre visto de nômade digital e sobre as principais causas de subsanação e denegações que eu tenho visto em processos tanto meus quanto processos de outros colegas. Bem, meus eu não posso trazer tanta experiência porque nós temos 100% de aprovação. Esses poucos casos que nós tivemos de denegação, nós conseguimos sim fazer reverter os casos através de recurso ou até mesmo de uma reaplicação. Mas quando a gente fala sobre questões que a gente consegue controlar, a gente vai pensar um pouco sobre de que forma nós vamos levar o processo para a unidade de grandes empresas, a fim de que a gente não tenha tanto problema, tá? A fim de que a gente não tenha ou minimize a subsanação. Mas deixa eu te falar uma coisa, subsanação é uma questão muito simples, muito normal dentro dos processos da unidade de grandes empresas. A subsanação, ela nada mais é do que dentro daquele prazo de 20 dias úteis que a UGE tem, são pedidos de complementação documental, ou pedidos de complementação de informações, né? Então eu sempre converso, vamos caminhando para vocês verem um pouco dessa beleza, né, do que é o Parque del Príncipe em Cáceres. Eu sempre começo, deixa eu só te situar aqui, que época nós estamos, né? Eu estou caminhando aqui, são 12h49, horário de Espanha, do dia, nem sei que dia é hoje, meu Deus, nós estamos já no final do mês de maio, na verdade, indo para a última semana do mês de maio de 2026, começando, saindo da primavera, vamos começar o verão. E a Extremadura justamente tem esse nome por causa dos extremos, né? Extremos de temperatura no verão aqui é realmente escaldante, né? Mas é um desafio e é muito legal até para vocês que são nômades digitais, porque a própria junta da Extremadura, que é o governo da Extremadura, teve um projeto, né, há uns 2 anos que iniciou mais ou menos, de atração de nômades digitais para cá. Então, eram projetos que eles pagavam até 10 mil euros para aquelas famílias que viessem morar na Extremadura. Isso tudo para manter, obviamente, a população, né? Porque o pessoal acaba saindo para os grandes centros, como Madrid, Barcelona e tudo mais. Pois bem, vamos lá. Voltando ao assunto. Voltando ao assunto. Principais vícios dos processos que podem gerar subsanação. Não ordenar os documentos da forma como eles pedem. Se vocês não sabem, existe uma lista de documentos quando vocês entram no site da Unidade de Grandes Empresas e Coletivos Estratégicos, lá no ponto do teletrabalhador, existe uma lista de documentos ordenados. E esses documentos ordenados, eles são justamente os mesmos documentos do checklist que nós submetemos no sistema. Então é importante que eles estejam ordenados. Além da ordem desses documentos, a ordem ela vai ajudar também no escrito. O escrito ele é um documento obrigatório dentro do processo e ele serve para ajudar o avaliador a entender aquela documentação. Lembra que vocês estão apresentando documentos que são do país de origem de vocês e muitas vezes são documentos que não são emitidos aqui na Espanha, ou não no mesmo formato. Então é preciso que haja um escrito para que esse escrito possa explicar para o avaliador que documentação é essa e como que eu vou estruturar esse escrito. Vem comigo, vamos caminhar para essa parte do quadro e aí eu vou te explicar. Esse escrito,
ele precisa primeiro identificar que você é um cidadão de país terceiro, que é o primeiro requisito, porque se você for um cidadão da União Europeia, você não vai aplicar o visto de nômade digital. Você vai seguir pelo outro caminho, que é o registro de cidadãos da União Europeia para residência. O segundo ponto é que você tem que identificar a sua condição de teletrabalhador. E como que você identifica isso? Que você tem uma empresa fora da Espanha, você vai juntar os documentos que comprovam isso e que você presta serviço e a sua atividade de trabalho é para empresas de fora do território espanhol, ou que ao menos estejam naquele limite de pelo menos 80% do faturamento vir de fora da Espanha. Então isso é um ponto bem crucial e que tem muita gente que se perde aqui. Eu já tive casos de receber clientes que vieram com contratos espanhóis querendo fazer o visto de nômade digital porque aquele contrato era para trabalho remoto. Mas, assim, isso não tem como acontecer dessa forma. Por quê? Porque o visto de teletrabalhador é para aqueles que tenham rendimentos de no mínimo 80% fora do território espanhol. Esse é o primeiro ponto de detalhe para a condição de teletrabalhador. Tá? Um segundo ponto importante que eu sempre falo aqui é a questão da rastreabilidade financeira. E o que é a rastreabilidade financeira? Vocês têm que voltar nos outros vídeos que falam específicos sobre isso, mas nada mais é do que eu indicar a origem e regularidade daqueles recursos. E se eu estou aplicando como nômade empresário, eu tenho que apresentar a origem e regularidade dos recursos para identificar a saúde financeira da minha empresa e a origem e regularidade dos recursos que eu recebo na minha pessoa física. Então, isso é a rastreabilidade do processo. Bem, depois que a gente vence a etapa da rastreabilidade, a gente precisa ir para o outro requisito, que é o requisito da experiência profissional ou o requisito da formação superior. Então, se eu tenho a formação superior, eu vou apresentar o meu diploma, devidamente apostilado, traduzido, e vou juntar no processo e colocar exatamente na ordem que é pedido. Tenho que apresentar se eu tenho antecedentes criminais ou não, e tenho que apresentar também para os familiares aqueles documentos atualizados que comprovam o vínculo familiar. Então, tem o caso dos cônjuges, né, que eu tenho que apresentar uma certidão de casamento, e eu sempre falo para os meus clientes fazerem ela no seu formato digital, com a apostila digital e a tradução desse documento. Lembre que todo o processo é protocolado de maneira digital na UGE. Essa certidão de casamento, ela deve ser uma certidão de inteiro teor, emitida nos últimos 3 meses antes do protocolo. E para os filhos maiores a cargo, eu preciso atualizar também uma certidão de inteiro teor e colocar no processo para comprovar que ele é solteiro. E aí eu vou usar todos aqueles outros requisitos que está lá naquela listagem do site da UGE para vocês fazerem a comprovação de que existe uma dependência, né? Então esse maior a cargo, na verdade, que são os filhos até 24 anos, eles estudam, eles dependem de você, você tem como comprovar essa dependência financeira, essa dependência material, se for o caso, o mesmo vai servir para os ascendentes maiores, né? Aqueles que são os nossos pais, sogro, sogra vai entrar aqui também, e eu devo comprovar a prova da dependência, eu tenho que provar a dependência financeira. Isso é um ponto que muita gente acaba se perdendo também. Bem, esses pontos que eu trouxe para vocês são todos pontos de atenção, e quanto melhor enquadrado ali, mais garantia nós temos de que a unidade de grandes empresas não vai vir pedir uma subsanação para aquele ponto, desde que ele esteja bem explicado, fundamentado e documentado no nosso escrito e no nosso processo como um todo. Um outro ponto importante, que aqui agora a chave de ouro para encerrar esse vídeo, é a questão da declaração de entrada, né? Porque agora nós temos o novo sistema de entrada, o EES, que é o novo sistema de entrada na União Europeia. Então, quando você faz a sua entrada em Espanha ou no território espanhol, aqui a gente não vai falar sobre a declaração de entrada, mas a entrada direto na Espanha, que é o que eu tenho recomendado para todo mundo, vocês não têm mais o carimbo no passaporte. Sequer muitos não vão passar também pelo controle de uma pessoa ali, controle migratório, mas todos vão passar pelo controle migratório por esse sistema novo. Então vai existir um totem lá, onde você vai colocar todos os seus dados, vai falar se você tem dinheiro, tempo, se você tem hospedagem, o bilhete de volta, e vai perguntar se você é familiar ou pretende residir aqui, ou de qual maneira você está entrando, se tem como comprovar tudo isso. Habilitado tudo isso, feita
o reconhecimento facial ali, o recolhimento de todas aquelas informações pessoais que precisa e da sua estada, é liberada a sua entrada. E você não passa mais pelo agente de imigração, portanto não tem mais o carimbo no passaporte, porque todo esse registro fica no sistema. Como que nós apresentamos esse documento, então? Não há mais o carimbo. Eu tenho que apresentar o passaporte completo? Claro que tem, porque esse é um dos requisitos legais. O primeiro, inclusive, que você apresenta é o passaporte completo. Nesse mesmo arquivo do passaporte completo, você vai juntar o seu bilhete de voo, que informa que você veio, por exemplo, do Brasil direto para a Espanha, e preferencialmente você vai juntar também a sua hospedagem, né? Com o comprovativo da hospedagem, dizendo que você está em território espanhol até o momento do protocolo. Isso é o suficiente. Aqui não serve a declaração de entrada, aquela do problema do vídeo anterior, porque a declaração de entrada só vai servir, e é um ponto obrigatório, para aqueles que fizeram o processo de imigração em outro país que não é a Espanha. Então devem fazer sim a declaração de entrada ao chegarem na Espanha num prazo de 72 horas após entrar em território nacional. Se não tiver, não tem problema de não ter o carimbo, vai juntar a passagem aérea, vai juntar a hospedagem, vai protocolar o processo demonstrando que você chegou direto na Espanha e está na Espanha, e igualmente você vai apresentar o passaporte completo, justamente para que eles verifiquem se você não teve alguma outra entrada anterior, ou algum bloqueio, ou algum outro registro no passaporte. Tá bom? Mas é isso, tem muito mais coisas para falar, e eu agora estou preparando uma série de vídeos para vocês, onde nós vamos continuar falando sobre os casos de sucesso que nós temos aqui, falando sobre cada caso, cada vídeo, um caso diferente para ver se tu te encaixa nisso, mas obviamente, como é um processo muito artesanal, eu digo, o visto nômade digital, principalmente o empresário, porque cada empresário vai ter uma estrutura diferente, vocês devem sempre buscar a ajuda de um profissional habilitado, um advogado experto, como fala aqui na Espanha, né? Um advogado especialista em direito migratório, para que vocês possam ter o processo de vocês feito da maneira tranquila e segura, ok? Já que é uma mudança aí de vida e vocês estão realmente deixando tudo o que vocês tinham para trás e vindo para um novo país, entrando como turista para fazer a solicitação de autorização de residência. Então é importante que vocês tenham esse caminho bem desenhado e seguro. A nossa equipe está sempre à disposição, os contatos estão no link aqui da descrição desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo nesse formato. Vamos continuar fazendo mais assim em outras cidades da Espanha, para que vocês possam conhecer um pouco mais essa beleza. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo, vamos nos falando. Tchau, tchau.